Bom, agora nós vamos falar sobre os advérbios. Os advérbios é uma classe de palavras que é invariável, ou seja, ela não sofre flexão de gênero e nem de número. Vamos ver qual é a definição. A gente viu que é importante, todas as vezes que nós vamos estudar uma classe de palavras, saber qual é a definição dessa classe. Os advérbios, como a gente viu, são palavras invariáveis e eles se relacionam com os verbos. A gente viu lá, quando nós estudamos o substantivo, a gente viu quais eram as classes que se relacionavam com o substantivo: o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome. E agora a gente está vendo, depois de estudarmos os verbos, estamos vendo qual é a classe que se relaciona com o verbo. Então, os advérbios se associam aos verbos para quê? Para indicar circunstâncias da ação verbal, apresentando uma caracterização mais precisa desse processo, dessa ação verbal. Por isso, eles funcionam como modificadores dos verbos. Então, os advérbios, eles modificam os verbos, né? Indicando uma circunstância do processo da ação verbal. Mas eles se relacionam também com os adjetivos para intensificar muitas das vezes as qualidades que estão sendo expressas e com o próprio advérbio. Então, o advérbio pode se relacionar com outros advérbios, intensificando também o sentido. Então, modificando o verbo, ou seja, quando o advérbio se relaciona com o verbo, ele vai indicar uma circunstância desse fato expresso na ação verbal. Então, vamos observar esses dois enunciados. Eles comem bem. A gente observa que no primeiro enunciado, a gente só tem a ação verbal. Eles comem. Agora, no segundo, a gente tem uma palavrinha, que é o bem, modificando a ação verbal. Eles comem bem. E aí, comem como? Comem bem. Então, o advérbio ali, bem, está indicando uma circunstância de modo da ação verbal. Então, os advérbios, quando se relacionam aos verbos, eles indicam uma circunstância dessa ação verbal. No caso aqui, qual é a circunstância ali que está sendo expressa pelo advérbio? A circunstância de modo. Como eles comem? Eles comem bem. Modificando o adjetivo, como a gente já falou, ele intensifica as qualidades expressas pelo adjetivo. Então, vamos observar os enunciados. Eles são talentosos. Talentosos é um adjetivo que está caracterizando o sujeito aí, eles. E no segundo item a gente tem, eles são bastante talentosos. A gente observa que no item 1, a gente só tem a qualidade atribuída ao sujeito, né? Mas no segundo enunciado, a gente já tem essa qualidade sendo intensificada. E ela é intensificada por um advérbio. Então, esse bastante está intensificando a qualidade expressa pelo adjetivo talentosos. E aí a gente está vendo que esse advérbio é um advérbio de intensidade. Eles podem também modificar outros advérbios, né? O advérbio pode se relacionar com outros advérbios, reforçando o sentido deles ou intensificando. Então, se eu tivesse dito, eles andam, aqui a gente só tem a ação verbal sendo expressa. Quando eu digo, eles andam devagar, devagar é a maneira como eles andam. Observem que devagar está se relacionando ao verbo andar. Quem se relaciona com o verbo é um advérbio. Nesse caso, ele está indicando uma circunstância dessa ação verbal andar. Então, eles andam devagar. Eles andam como? Devagar. Então, eles indicam o modo, a maneira como eles andam. Então, é um advérbio de modo. Mas no terceiro enunciado, a gente já tem, eles andam muito devagar. Então, observem que esse muito está se relacionando não com o andar, está se relacionando com o devagar. E o devagar, a gente já sabe que é um advérbio de modo. Está indicando a maneira, o modo da ação verbal. E esse muito está ali para intensificar esse modo, para intensificar essa maneira. Então, ele se relaciona com outro advérbio para intensificar esse sentido. Os advérbios, eles também podem
se relacionar com toda uma oração. E quando eles se relacionam com toda uma oração, normalmente eles vão transmitir a avaliação de quem fala ou escreve sobre o conteúdo dessa oração. Então, quando ele diz, felizmente o jantar foi servido ainda quente. Felizmente está indicando, né, essa avaliação expressa por esse emissor em relação à oração. O jantar foi servido ainda quente. Então, quando os advérbios eles se relacionam, né, com todo um enunciado, a gente costuma dizer que são advérbios modalizadores, né? E eles podem ser chamados de advérbios sentenciais ou advérbios de frase. A locução adverbial. A locução adverbial, a gente já viu o que é uma locução. São duas ou mais palavras que funcionam como aquela classe. Então, a locução adverbial são duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio. E aí, qual é a combinação que a gente tem dentro dessa locução adverbial? Normalmente é uma preposição mais o artigo, mais um substantivo, ou uma preposição junto com um artigo, mais um advérbio. Então, a gente tem ali, nos campos vicejam os girassóis. Observem que nos campos está indicando o lugar da ação, onde eles vicejam. Onde vicejam esses girassóis? Nos campos. Então, ele está indicando o lugar, a circunstância de lugar. Só que eu não posso chamar isso de advérbio, porque ele não é uma palavra só. São duas palavras. Então, sendo duas palavras funcionando como advérbio, nós chamamos de locução adverbial. E aqui a gente observa que nós temos a seguinte combinação. Do nos, que é a preposição em, mais o artigo os, que virou nos, né? Contraído ali virou nos, e o substantivo campos. Então, é uma locução adverbial. Maria saiu às pressas. Observem que Maria saiu às pressas foi a maneira, o modo como Maria saiu. Então, se relaciona com a ação verbal. Então, ele é um advérbio. Indica a circunstância de modo, como ela saiu. E aí a gente observa que essa locução adverbial, ela é uma locução adverbial porque ela é formada por duas palavras que funcionam como um advérbio. E ali a gente tem o as, né, que ocorre o fenômeno da crase ali, que nada mais é do que a preposição a combinada, né, com o artigo as. Então, a gente tem a colocação do acento grave e mais o advérbio pressas, né, que é o advérbio de modo. Então, a locução adverbial, a gente tem duas ou mais palavras funcionando como um advérbio. Os advérbios, eles têm as suas classificações de acordo com a ordem semântica, ou seja, de acordo com o sentido que eles expressam, conforme a circunstância que eles exprimem em relação aos verbos, em relação aos adjetivos ou em relação aos outros advérbios, né? Então, a gente vai classificar os advérbios de acordo com essa relação de sentido que eles estabelecem com essas outras classes. Então, aqui a gente tem uma série de advérbios e locuções adverbiais e as circunstâncias por eles expressas. Então, a gente tem aí, ó, aqui, ali, acolá são circunstâncias de lugar, então a gente vai chamar de advérbios de lugar. Hoje, ontem, amanhã, sempre indicam tempo, então são advérbios de tempo. Bem, mal, depressa, devagar são advérbios de modo. Muito, pouco, bastante, meio, são advérbios que indicam intensidade, então são chamados de advérbios de intensidade. Sim, certamente, seguramente, são advérbios de afirmação. Não, nem, de modo algum, são advérbios e locuções adverbiais de negação. Talvez, porventura, por certo, quem sabe, são advérbios e locuções adverbiais de dúvida. Então, há outras circunstâncias expressas por esses advérbios, né? E pelas locuções adverbiais, como assunto, companhia, finalidade, condição, instrumento. Aqui a gente tem, ó, Carlos falou sobre política, né? Sobre política é o assunto da fala, então se relaciona com o verbo, mas indicando o assunto dessa ação. Foi ao shopping com os amigos, né? Ele foi ao shopping, é o lugar, a gente ainda tem um advérbio ali de lugar, ao shopping. Com os amigos é a companhia,
com quem ele foi. Então, também se relaciona à ação verbal de ir. Só sairá da sala com autorização, é a condição para você sair. Então, também se relaciona com o verbo. Estudou para os vestibulares, é a finalidade para a qual ele estudou. Então, também se relaciona com a ação verbal. E cortou a carne com uma faca molada. Com uma faca molada foi um instrumento que ele usou para cortar a carne. Então, indica uma circunstância, né? Então, em relação à ação verbal de cortar, e é um advérbio de instrumento. Então, para identificar o valor de uma semântico das conjunções e das locuções adverbiais, é preciso sempre levar em conta o contexto em que a oração ou em que o enunciado está inserido, tá bom? Palavras que funcionam, ora como adjetivos e ora como advérbios. Existem, como a gente já falou, uma mesma palavra, dependendo do contexto em que ela é empregada, ela pode tanto funcionar como adjetivo, como funcionar como advérbio. Como é que a gente vai saber, diferenciar? Lembrando sempre, os advérbios, eles são uma classe que é invariável, são invariáveis, ou seja, eles não sofrem variação de número, não sofrem variação de gênero. Então, quando eu digo as meninas falam alto, está se relacionando, observem, com o verbo. O advérbio, ele se relaciona com o verbo e não com o nome. E não com, ele se relaciona até com o adjetivo e com o advérbio, mas aqui, o alto não está se relacionando com o substantivo meninas, está se relacionando com a ação verbal de falar. É a maneira como eles falam, alto. Então, está indicando uma circunstância da ação verbal, então ele é um advérbio. É um advérbio de quê? De modo, porque está indicando a maneira, o modo como eles falam. Agora, como adjetivo, os adjetivos eles já são variáveis, eles variam em gênero, número e grau. Então, eles vão concordar em gênero e número com o substantivo a qual eles se referem. Então, ele era um rapaz alto. Observem que alto está se relacionando a rapaz, não ao verbo era. Está se relacionando ao rapaz, que é o substantivo. Está caracterizando esse rapaz. Então, ele é um adjetivo. Ela também é alta. Alta está se relacionando com ela, sujeito dessa ação. Então, nesse caso, dessa ação não, dessa relação ali, porque é um verbo de ligação. Então, alta está se relacionando com o sujeito da oração. Então, nesse caso, ela é um caracterizador. Alta é um caracterizador. Então, ele é um adjetivo e não um advérbio. Então, observem que no segundo tópico, o alto está caracterizando o sujeito. Então, ele é um adjetivo. E observem que ele está no masculino, alto ficou no masculino. Ela está no feminino, alta ficou no feminino. Observe que houve a variação de gênero e de número. Agora, no caso ali, ficou no singular. Agora, no item 1, a gente observa que menina está no feminino plural, mas alto se manteve no masculino singular. Então, a gente observa que não houve variação. Por quê? Porque o alto não se relaciona com o substantivo meninas, se relaciona com a ação verbal. Como a gente diferencia, então, os adjetivos dos advérbios? Sempre lembrando, primeiro, o critério da flexão. Os advérbios, a gente já viu que é uma classe invariável, Ou seja, não sofre variação de gênero nem de número. Então, por exemplo, eles declamaram bastante e eles declamaram bastantes poemas. Observem que bastante está se relacionando com a ação do verbo declamar. Eles declamaram muito, está indicando a intensidade dessa ação. Só por aí a gente já saberia que é um advérbio. Mas observem que o bastante se manteve inalterado. Ele não foi para o plural, ele se manteve no singular. Então, nesse caso, se não sofreu flexão, se não sofreu variação, ele é um advérbio. Já na segunda oração, eles declamaram bastantes poemas. Observem que bastantes está se relacionando a poemas. Como o poema está no plural, o bastante também foi para o plural. Então, nesse caso, se houve variação, se houve flexão, ele está caracterizando um substantivo, ele tem a classificação dele é de ser um adjetivo. Na feira, há legumes baratos. Baratos também variou, está se relacionando a legumes. Então, como legume está no plural e é masculino,
baratos foi para o masculino e plural para concordar em gênero e número com o substantivo ao qual ele se refere. Então, está caracterizando o substantivo, ele é um adjetivo. Agora, no fim sairá barato. Observem que barato permaneceu-se inalterado. E ele se relaciona com o verbo sair e não com o substantivo. Então, se ele se relaciona com o verbo, ele tem no caso, a classificação de advérbio. Agora, esses livros caros, observem que caros está caracterizando livros. E observem que caros sofreu variação, foi para o masculino plural, para concordar com o substantivo ao qual ele se refere, que também está no masculino plural. Então, se houve variação, significa que ele é um adjetivo. Esses legumes custaram caro para o meu bolso. Observem que custaram caro, caro está se relacionando ao verbo custar. Se ele se relaciona com o verbo, ele então é advérbio. Tá? Então, pela flexão, a gente também consegue perceber que se é adjetivo ou se é advérbio. E pela colocação, a gente sabe que advérbio vai se relacionar com verbo, com adjetivo, com outro advérbio. Agora, o adjetivo, ele sempre vai se relacionar com o substantivo, tá? Então, se eu tenho uma palavra que se relaciona com o substantivo, ele tem essa função de caracterizar esse substantivo. Então, ele é um adjetivo.